Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, sejam muito bem-vindos a uma live da Ladits. Perfeito. Estão conseguindo ouvir bem? Estão conseguindo ouvir com qualidade? Perfeito. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui muitos diretores da Ladit. Boa noite, queridos. Boa noite, professor Ney. O professor Ney já adentrou aqui, vamos aceitar. Nosso ilustre convidado hoje, o professor doutor Ney Maranhão. Opa. Boa noite. Boa noite, querido professor. Tudo bem? Tudo O senhor bom, consegue, Cleverson? o senhor consegue me ouvir? Estou ouvindo perfeitamente. Perfeito, professor. Perfeito, professor. Então, guardar uns minutinhos aí, alguns segundinhos, enquanto os nossos seguidores começam a acompanhar a nossa live. Mas já Sim. de antemão, eu queria agradecer aqui a sua presença, a toda a sua hospitalidade, senhor. Sempre foi muito solícito ao Ladite. Queria relembrar o senhor, professor, inclusive, que a nossa primeira reunião de ensino da Ladite foi o senhor que ministrou. Então, é uma honra Foi nossa mesmo? poder. Foi, professor. Danos extrapatrimoniais decorrentes das relações de trabalho, logo após a reforma trabalhista. A gente só se Bacana. encontra nesse cenário, né, professor? Foi a reforma, agora a É pandemia e a gente verdade, é verdade. Mas que honra. Obrigado, viu, Cleverson, pelo carinho. O dia está assim bem corrido, né? Os dias têm sido bastante puxados. Nós estamos aí numa efervescência, né? Política, Uhum. sanitária, jurídica. Mas para mim eu esse compromisso, aliás, eu estava te devendo, né? Já há bastante tempo É, uma a gente não desiste live. do senhor, professor. A gente teve por duas vezes cancelamentos, né? De todos justificados. Uhum. Mas eu não poderia faltar, né? A Ladite é uma entidade que representa bastante, né? Fomenta o conhecimento, a pesquisa, e vocês podem contar comigo sempre. É um prazer. Perfeito, professor. A gente que agradece, a gente fica muito feliz de poder estar aprendendo mais uma vez aqui com o senhor. E principalmente os membros da Ladite que têm acompanhado todas, praticamente todas as suas lives, tem alguém lá sempre pegando, batendo um print, mandando no grupo, a gente está É, sempre acompanhando aí. E aprendendo sempre. legal. Legal, legal. Abraço a Professor, todos aí, eu estou vendo aqui vários entrando, com certeza. né? São pessoal da Liga, os ligantes, né? Sim, sim, E eu também vejo aqui, eu acho que eu vi a Carol entrando, vi aqui sim. alguns meus orientandos de mestrado da FPA, alunos. Obrigado pelo carinho. Perfeito, professor. Professor, já para a gente iniciar esse bate-papo, a gente sabe que o momento é um momento totalmente atípico, né? Um estado de calamidade pública sem nenhum tipo de precedente, professor. Então, nesse cenário, professor, algumas questões de todos os segmentos elas começam a surgir, né? Seja tanto do ponto de vista da relação dos trabalhadores, seja na economia e assim por diante. E nesse cenário a gente trouxe hoje como tema de discussão seria exatamente a questão da saúde e segurança do trabalhador nesse período de pandemia, certo? Perfeito. Então já para a gente iniciar esse diálogo, eu estava até dando uma olhada no seu livro aqui, que eu já vou fazer aqui um comercial, muito bom Olha aqui aí. o livro, doutor. Lembrando a questão do meio ambiente de trabalho, professor. E o senhor acaba até trazendo a definição para a gente que às vezes a gente não pensa no meio ambiente laboral. E a gente está vendo aí que o meio ambiente laboral, nessa conjuntura, ele ganha um relevo, um destaque, na É verdade, né, verdade. quando se processam essas É verdade. situações. Então, eu até queria começar já para prestigiar, inclusive, o próprio senhor aqui, seria para a gente ver essa questão dessa conceituação desse meio ambiente laboral. O senhor poderia explicar para os nossos membros aí? São acadêmicos, tem pessoas do curso Sim, de sim, Direito, tem sim. pessoas de outros cursos aí. Olha, eu estou vendo aqui a Ana Perfeito. Débora, Versalhes, eu vi a Thalita entrando também. Versalhes, né? Acho que eu vi o Estevão também, Fragalo também entrando, meu aluno bolsista. Que bacana. Obrigado, viu, pelo carinho, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Eu acho que sim, né? Tu estás me ouvindo bem? Sim. Estou Bom, ouvindo sim bem, é, professor. eu
Pelo que eu compreendi, então, tu queres que eu faça um apanhado geral do que é o meio ambiente do trabalho, é isso? Sim, Pode sim, para a ser. gente. Eu acho até que é Uhum, importante, porque, embora a gente discuta, ah, fala-se muito, inclusive na prática judicante, corriqueiramente, praticamente todo dia nós temos discussões sobre o meio ambiente do trabalho, mas o fato é que muito pouco se debate a respeito da conceituação jurídica, né? O que é uhum, meio ambiente do trabalho, né, em perspectiva jurídica? Qual é o seu horizonte conceitual? Então, esse é um tema que eu gosto, é um tema que eu me debrucei no meu doutorado na USP, então foi um dos pontos aí de perfeito. pesquisa, de reflexão. Eu, assim, em termos bem sintéticos, né, uma apresentação geral, basicamente, o que eu proponho e o que eu tenho colocado vai de maneira central de encontro a uma concepção tradicional de meio ambiente de trabalho, que eu chamaria de concepção de senso comum, mas que infelizmente invade também o campo científico. Uhum, Então, aquela concepção de meio ambiente do trabalho que ainda é superficial demais, né? Ainda graça, né? No senso comum das pessoas, mesmo aquela pessoa, digamos assim, não estudada no campo científico, né? Sem profundidade teórica, qual o cidadão comum, se você questionar o que é meio ambiente do trabalho, essa, e essa é a percepção que se espraiou, inclusive, no campo técnico. Então, nós temos uhum, muitas pessoas, e aí eu já falo mesmo de magistratura, né, advogados, procuradores do trabalho, que ainda militam, que ainda trabalham, constroem suas teses no que eu acredito ser uma base insuficiente para abarcar a totalidade da representação jurídica do que é o meio ambiente do trabalho, né? Na perspectiva constitucional, jurídico-constitucional. E eu, nessa abertura, nessa síntese bem apertada mesmo, eu uhum, começaria dizendo que o meio ambiente do trabalho, ele primeiro tem a ver com uma compreensão prévia a respeito do que é saúde. Porque quando você fala de meio ambiente do trabalho, você está dizendo basicamente de saúde e segurança do trabalhador. Então, o que é saúde? A segurança é um conceito que nós dominamos relativamente bem. Mas uhum, saúde não, é um conceito dinâmico, é um conceito complexo, né? É um conceito multifacetado. Então, o que é saúde? Quem vai dizer o que é saúde, Clebson, e o pessoal que nos uhum, ouve, não vai ser certamente o jurista, não é o técnico do direito que definirá o que é saúde. A definição de saúde ela deve partir de quem se debruça corriqueiramente, né, como sua fonte primária de atividade intelectual, e essas pessoas seguramente são os profissionais da área de saúde. Então, perfeito. o órgão internacional competente, a Organização Mundial de Saúde, é quem estabelece o conceito de saúde para fins técnicos científicos. E aí a OMS, ela digamos assim, ela tem um conceito, né, de saúde que vai de encontro, né? Ela não se compactua nem se coaduna com o que nós temos de senso comum a respeito de saúde também. Porque saúde para a gente, né, no senso comum, é não estar doente. Então, se você Sim. é saudável, a pessoa pensa, bom, eu não estou com febre, né? Não sofri lacerações físicas, não estou com dor, não tenho cortes, então, né, não estou com dor de cabeça. Então, vejam, geralmente a concepção tradicional de saúde, a que graça no senso comum, é uma concepção negativista. É uma concepção que diz que saúde é não ter alguma coisa. Né? Geralmente não ter doenças, não ter enfermidades, não ter afecções. E a OMS diz que o conceito de saúde ele é exatamente outro, muito mais amplo. O conceito de saúde ele é um conceito positivo. E diz a OMS que ele é o completo estado de bem-estar físico, mental e social.
Uhum. Então, essa concepção globalizante, digamos assim, omnicompreensiva, é, é, de saúde, na perspectiva técnica da OMS, é uma perspectiva muito interessante porque ela nos lança para outra dimensão. Ela passa a falar, portanto, não se você sente dor, mas se você sente prazer. Não se você se queixa de um aspecto negativo, mas se você está provido de elementos positivos de saúde. E mais, essa saúde ela vai abarcar tanto a dimensão física quanto a dimensão propriamente imaterial, né? Então, ela vai falar, portanto, que a saúde vai ser esse completo estado de bem-estar físico, mental e social. E aí vocês podem perguntar, professor, mas e aí? A OMS diz que saúde é isso e tudo. O que isso tem a ver com direito? O que tem a ver com direito é que a Convenção 155 da OIT, lá no artigo 3, acho que item E, se eu não me engano, diz que a saúde, para os fins do mundo do trabalho, veja, deve ter o mesmo conceito, o mesmo horizonte conceitual definido pela OMS. Então, veja, o órgão técnico primário relativo à ideia de saúde, a OMS, estabelece uma base conceitual. E depois a OIT, em diálogo de conhecimento, admite e assimila também para fins do mundo do trabalho uma concepção omnicompreensiva, ampla de saúde, a englobar não apenas o físico, mas também o mental. Então, a Convenção 55 da OIT assimila essa ideia, e o que é mais importante para nós é que o Brasil adota essa concepção porque um decreto de 1994 internalizou a Convenção 55 da OIT no ordenamento jurídico brasileiro. Isso quer dizer, em termos práticos, que quando nós lemos no artigo 7º, inciso 22 da Constituição, que é direito fundamental dos trabalhadores, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, isso quer dizer, portanto, que quando a Constituição fala em saúde como um direito fundamental, ela está reportando a uma dimensão conceitual de saúde que vai além da proteção do corpo, que também abarca a proteção da alma. Ela também abarca a questão não apenas da segurança física, mas também da sanidade mental. E essa ideia é a ideia que vigora no ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que todas as vezes que numa disposição normativa nós lermos a palavrinha saúde, pouco importando quem é o titular desse direito fundamental, se é o trabalhador, né, se é o consumidor, pouco importa. Mas todas as vezes que um texto, um enunciado normativo, resguardar o direito à saúde, isso significa, portanto, que o âmbito de proteção jurídica tutelável abrange não apenas a saúde física e a saúde mental. Então, talvez esse seja, Cleberson, digamos assim, a primeira coisa que a gente precisa romper para ter uma compreensão adequada da dimensão correta do meio ambiente do trabalho. Significa compreendê-lo, portanto, que ele é um fenômeno jurídico que toca não apenas a dimensão da proteção do corpo, mas também se preocupa com a integridade e a sanidade da própria mente, né, das relações sociais. Um segundo ponto, a teu pedido, porque você me pediu para fazer essa explanação geral, né, do que é meio ambiente do trabalho, eu acho que um segundo ponto para avançar cientificamente... Queres falar alguma coisa? Não, só na verdade fazer um registro aqui do ilustríssimo professor Bezerra Leite, que se faz presente também. Opa, professor Bezerra Leite, grande abraço, meu amigo, meu confrade, grande admiração, grande acompanhei admiração. A live de você. A gente acompanhou a live de vocês, a gente está acompanhando aí. Ah, legal. Não, mas eu não tenho como... O professor Bezerra Leite, o Rodolfo, aí então faz 10 lives por dia, eu não aguento. A minha mente não aguenta. Mas obrigado pela presença, professor Bezerra Leite, viu? Então, como eu dizia, talvez um segundo ponto que a gente tenha que avançar, Clebson, seja compreender realmente o que é esse meio ambiente do trabalho, né? Então, assim, eu diria, esse é um assunto que caberia aí umas 2, 3 horas, né, para a gente discutir. Mas eu diria que
os fatores de risco, partindo dessa linha Sim. teórica mais ampla, né, de que a saúde ela abarca tanto a dimensão física quanto a mental, logo, meio ambiente do Uhum. trabalho não vai ser apenas o local de trabalho, Clemens. Né? O local de Uhum. trabalho, que é o que sedimenta a concepção tradicional de meio ambiente do trabalho, muito usado inclusive no dia a dia forense, é que, de fato, o meio ambiente do trabalho é muito mais que isso. Quando eu falo local de trabalho, eu falo de uma parte, de uma dimensão muito mais ampla, Sim. né, muito mais complexa. Então, eu tenho defendido, e a crítica doutrinária tem recebido bem, que o meio ambiente do trabalho ele tem uma tríade de fatores de risco, que vai expressar uma outra tríade, mas que nós não teríamos tempo aqui para falar. Sim, Mas sim. essa tríade de fatores de risco, elas seriam as condições de trabalho, ela seria a organização do trabalho e seria também as relações interpessoais. O professor André Doster também está aqui presente conosco. Abraço, André. Perfeito. Então, veja bem, quando eu falo nessa tríade de fatores de risco, significa dizer que eu parto de um pressuposto de que o meio ambiente do trabalho e o seu conceito deve ser erigido, esse conceito de meio ambiente do trabalho deve partir de uma ótica focada no trabalhador e não no trabalho. Então, meio ambiente do Uhum. trabalho não vai ser propriamente o que está ao redor do trabalhador. Não vai ser propriamente o local onde o trabalhador está. Meio ambiente do trabalho, ele precisa ser construído, esse conceito, dentro de uma ótica humanizante, dentro de uma ótica existencial. Por quê? Porque o foco primário de preocupação e tutela é o ser humano que trabalha. Por isso que na tese de Perfeito. doutorado, naquele livro que você mostrou no início, esse é um elemento base de pensamento que guia toda a minha reflexão. Ou seja, eu penso num conceito de meio ambiente do trabalho que seja talhado à luz da dignidade humana. No caso, a dignidade humana do trabalhador. E quais são os fatores de risco nessa perspectiva? No meio ambiente do trabalho, que ensejam riscos, diretos ou indiretos, à saúde física ou mental dos trabalhadores. Três, Uhum. as condições de trabalho, a organização do trabalho e as relações interpessoais. O que são as condições de trabalho? São as condições físico-estruturais. É o que coincide com aquela velha ideia de local de trabalho. Condição de Sim. trabalho é esse elemento material físico que circunda o trabalhador. São os elementos físicos, químicos, biológicos e Biológico. também os elementos que eu chamaria de estruturais, mobiliário, equilíbrio predial. Né? Sim. Então, tudo isso tem a ver com as condições de trabalho. Agora, quando eu falo de organização do trabalho, eu estou falando de uma coisa mais complexa. O que adoece, mata o ser humano não é apenas a dimensão do local e do físico estrutural que o envolve, mas também Uhum. determinadas técnicas de organização do trabalho. Aqui eu estou me referindo ao ritmo de trabalho, tempo de trabalho, conteúdo das tarefas. Aqui eu estou me referindo à remuneração, à forma como se paga. Aqui eu estou me referindo à técnica de controle, de cobrança de metas. Tu estás entendendo? Então vamos pegar o Uhum. motoboy aí. Quando eu digo para o motoboy, olha, você tem que entregar em 10 minutos, senão você paga metade da pizza, eu estou estabelecendo uma técnica, né, um controle de ritmo de trabalho que Sim. coloca essa segurança desse trabalhador e a sua própria saúde em risco, porque isso vai Uhum. demandar não apenas pressão interna na sua mente, né, ansiedade Uhum. de cumprir aquilo no tempo, como, obviamente, vai demandar que ele acelere nas vias públicas, colocando em risco a si próprio e outras pessoas. É essa concepção que também eu coloco, mais ampla. Né? Então, a organização do trabalho é um fator de risco. E, por fim, as relações interpessoais. Né? E quando eu falo de relações interpessoais, eu estou falando aí das relações verticais e horizontais. Né? A relação Sim. com o chefe, a relação com o colega de trabalho, a relação até com terceiros, né? O cliente. Tudo isso adoece, basta lembrar do assédio. Então, é fator de risco, né? As relações interpessoais, a qualidade da interação entre as pessoas no meio ambiente do trabalho expressa uma peculiaridade do meio ambiente do trabalho, que é essa dimensão psicológica. Então, por exemplo, para mim, assédio moral é um fenômeno Uhum. ambiental trabalhista. Está entendendo? Porque Perfeito. ele gera um desequilíbrio ambiental trabalhista
cuja fonte de risco é a qualidade das relações interpessoais, deturpada porque gera um ambiente poluído, um ambiente de perseguição, palavrão, cobrança indevida, né, Sim. maltrato, está entendendo? Então, assim, Uhum. essa é uma concepção de meio ambiente do trabalho que não se encontra muitas vezes nos debates dos livros, nas colocações das peças processuais. Mas, a meu ver, essa é a dimensão conceitual que deve ser, que espelha o conteúdo constitucional, né? E, só para terminar, então, essa parte, para não ficar, Tá bom. Uhum. digamos assim, incompleto, isso nos traz, portanto, uma nova reflexão sobre a tipologia dos riscos ambientais trabalhistas. Então, a ideia de risco físico, químico e biológico, claro, mas também riscos ergonômicos e também riscos psicossociais. Sim. E percebam que isso não tem nada a ver com NR. Né? Isso não tem nada a ver com o que a NR protege ou não protege. A NR tem o seu campo de proteção todo. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com percepção de adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade. Aqui nós estamos falando de direito ambiental. Percebam também que isso não tem nada a ver com vínculo de emprego ou não. Tudo que eu disse aqui se aplica para qualquer trabalhador, servidor público, empregado público, seletista, avulso, estagiário, autônomo, todos têm meio ambiente do trabalho nas características que eu mencionei. Portanto, prevenção, poluidor-pagador, precaução, tudo Tudo. guarda relação com a proteção de bens jurídicos que tem a ver não com o papel social que a pessoa exerce, consumidor, avulso, estagiário, empregado seletista, mas tem a ver com o simples fato de ser humano. São decorrências diretas da dignidade humana. Por isso que meio ambiente do trabalho, nessa concepção mais larga que eu defendo, não guarda relação necessariamente com vínculo de emprego. E aí, já entrando, por exemplo, no nosso tema de hoje, se tu me permitir, Sim. já fazendo esse link, Pode sim, professor. vê, vê, Inclusive foi exatamente para a gente ter essa contextualização aí que foi excelente, professor, para a gente ter uma é, dimensão do próprio isso, meio ambiente do trabalho. Uhum. exatamente, porque senão as pessoas vão pensar assim, não, meio ambiente de trabalho, se a concepção dele for reducionista, na perspectiva material, física, de local de Sim, trabalho, ele não vai captar muito do que eu vou dizer. Vai ficar longe, porque essa sim. concepção mais ampla, complexa, que a gente chama de gestáltica, né, é uma concepção que ela realmente demanda, né, demanda uma outra visão. Então, assim, veja a proteção, por exemplo, do meio ambiente de trabalho dos motoristas, dos entregadores de aplicativo. Né? Sim. Então, Aumentou a demanda agora, né, professor? isso, inclusive as ações civis públicas, né, tratando disso e tudo. É um equívoco, Clebson e colegas, imaginar que a tutela do equilíbrio do meio ambiente do trabalho pressupõe vínculo de emprego. Não é por aí. Veja bem, a fonte jurídica central de tutela desse tipo de interesse é o equilíbrio ambiental, é a Constituição. É o artigo 225, aliado com o artigo 7º, 22, e com o 200, inciso 8 da Constituição Federal. Ou seja, é a tutela de um equilíbrio ambiental que é reservado, um direito ao equilíbrio ambiental reservado a todo e qualquer ser humano, nas mais variadas facetas da dimensão ambiental, que são 4 ou 5, né? Pelo Uhum. menos aí natural, artificial, cultural e laboral. Então, O professor Pacheco Fiorilo defende o meio ambiente digital também. Então quando a gente, por exemplo, como a nossa competência material, Cleberson, da Justiça do Trabalho, depois da emenda 45, ela foi alargada a ponto de nós analisarmos qualquer discussão, né, relacionada à seara trabalhista, sim. tirando por uma, né, por uma decisão do Supremo aí a dimensão dos servidores públicos, né, não seletistas, que para mim, né, foi equivocado, mas é o que está valendo juridicamente. Todo e qualquer trabalhador está debaixo da regência da Justiça do Trabalho no tocante à proteção do seu direito fundamental ao equilíbrio ambiental trabalhista. Está entendendo? E isso está estampado na súmula 736 do STF. Então, a súmula Uhum. 736 do STF diz que é competência da Justiça do Trabalho
a tutela do equilíbrio do meio ambiente do trabalho, e detalhe, com precedentes do Supremo, inclusive de servidor público. Nós não temos competência material para tratar parcelas ligadas, né, ao estatuto do servidor público, mas nós temos competência material para tutelar o equilíbrio do meio ambiente dele. Por quê? Porque não tem a ver com o estatuto, tem a ver com a dignidade. E essa dignidade, a tutela jurídica é direta da Constituição Federal. Entendeu? Então é nesse sentido. Então, vejo, nada obsta que o Ministério Público do Trabalho ingresse com uma ação pedindo, por exemplo, que o Uber conceda gel e máscara para o motorista de Uber, mas professor, né, não tem vínculo de emprego, né, e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma tutela de um trabalhador. A mesma coisa o trabalhador de plataforma, né, de entrega de mercadorias, também a Justiça do Trabalho pode dar ordem, porque ela está tutelando não o empregado, ela está tutelando o ser humano, que tem dignidade garantidora do equilíbrio ambiental trabalhista. Rapaz, por uma introdução foi meia hora, foi metade da live. Tu que me pediste. Pois é, né? Não, mas foi excelente, professor. Bom, o pessoal está ouvindo professor, aí que tá meio parado? Se o pessoal está... Não, já tem algumas considerações aqui. Por exemplo, a Marcela já tocou na questão do teletrabalho, falando que foi meio que imposto, né? Inclusive, professor, já para a gente direcionando aqui, com relação a esse cenário que a gente está vivendo, a gente viu que algumas medidas provisórias elas foram promovidas, né? A título de exemplo, a MP 927, né, que a gente teve algumas alterações que versaram exatamente na questão da saúde e segurança do trabalhador. Então, seria a respeito, professor, aqui, dos exames médicos ocupacionais. Eles sofreram algumas alterações a respeito da medida provisória? Na questão da saúde e segurança do trabalhador? Pois é. Como ficou essa questão? Esse é um tema complexo, viu, o Cleberson, porque 927, você sabe que para tentar tutelar razoavelmente os impactos da pandemia no mundo do trabalho, o presidente da República emitiu várias medidas provisórias e pelo menos duas delas, né, são relevantes, digamos assim, no campo que nós estamos discutindo. E aí a tua pergunta tem a ver, eu acho, com a MP 927. E a MP 927, ela posterga, digamos assim, salvo engano, no artigo 15, ela não elimina os exames médicos ocupacionais, né? Ela, na verdade, suspende a realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e periódicos também, né? Então, a gente observa, nesse caso, Clebson, uma regulação bem, digamos assim, bem polêmica. Ela até permite, é verdade, ela diz que no demissional não, desde que tenha sido feito 1 a 180 dias, né? Mas o fato é o seguinte, para a gente ser mais objetivo, eu tento enxergar essa disposição. Doutor Rafael Lara, tudo bem? Sim, que honra tê-lo aqui conosco, doutor Rafael Lara Martins. Eu tento ver essa disposição. Qual é a justificativa para uma disposição que flexibiliza medidas de saúde e segurança dos trabalhadores relacionadas a exames médicos, admissionais, periódicos e demissionais? Me parece que talvez uma justificativa que possa se dar seja o fato da tentativa de se concentrar, né, as forças de todos aqueles profissionais da área de saúde para o combate à pandemia. Né? Eu não sei se isso, entretanto, seria suficiente, né, justificável, para se poder enxergar a pertinência, até uma segurança para o empregador em adotar esse tipo de medida. Sabe por quê, Clebson? Porque a Constituição, no artigo 7º, inciso 22, ela diz que o direito do trabalhador é de redução dos riscos inerentes ao trabalho. E quando você flexibiliza a medida de saúde e segurança, no caso em particular, quando você suspende a realização de exames médicos, você pode estar potencializando esses riscos, maximizando esses riscos, exatamente e não reduzindo. Né?
Então, isso poderia ser interpretado como uma medida de afronta constitucional, né? Então, em tese, em abstrato, doutora Claudine, obrigado pela presença. Então, assim, em tese, você visualiza, de fato, uma potencialidade de afronta constitucional, né? Se você entender, digamos assim, se nós partirmos desse pressuposto de que o interesse, o objetivo, o princípio, seja a de máxima canalização dos esforços dos profissionais da área da saúde para o combate à pandemia, é razoável, dentro desse Perfeito. espaço, desse recorte temporal do período da calamidade, conforme, né, o decreto 6 de 2020, é relativamente razoável. Entretanto, essa é uma disposição perigosíssima para os empregadores. Eu recomendo muito bom senso e cautela. Acredito que não realizar primeiro esses exames médicos em um contexto de pandemia é assumir um risco muito grande. É o contrário. Perfeito. Dever-se-ia ter mais rigor nesse controle sanitário do ambiente de trabalho. Tu estás entendendo? Estou Exatamente para entendendo. não permitir, portanto, que a Posterior. pandemia que está lá fora, ela Uhum. ingresse dentro do microcosmo do ambiente de trabalho e se transforme em pandemia dentro do ambiente de trabalho. Entendeu? Então, eu Perfeito. acho que é uma medida complicada, sobretudo diante do parágrafo 2º do artigo 15 da MP 927, que flexibiliza o que foi flexibilizado. Ele diz o seguinte, olha, se o médico, coordenador do PCMSO, entender que esses exames têm que ser feitos, então ele pode recomendar. E ao fazer assim, Clebson e colegas, jogou sobre os ombros do médico, né, do médico A do resposta. trabalho, essa responsabilidade técnica, Uhum. de maneira que, por exemplo, se existir uma discussão na justiça, possivelmente de reparação de danos extrapatrimoniais, por adoecimento, né, por falta de... Pode ser invocada aí uma violação do dever de segurança. E você sabe que se o médico do PCMSO falhar nessa avaliação técnica, essa responsabilidade é toda do empregador. Então, é o empregador quem vai responder, né, no caso, por negligência, já que o seu perito, seu expert, deveria ter Uhum. visto essa necessidade, essa premência, esse perigo, e deveria ter recomendado a realização natural e normal, imediata, do exame ou dos exames médico-ocupacionais. Então, me parece uma disposição muito perigosa. Repito, ela vai de encontro ao texto constitucional porque ela maximiza os riscos ao invés de reduzir e coloca o empregador numa sinuca de bico perigosa, porque ele pode ser responsabilizado, inclusive subjetivamente, por culpa em razão da negligência operada por seu médico coordenador do PCM-SO. Então, é nesse sentido que eu observo essa disposição, uma disposição muito perigosa. Excelente, professor. Excelente observação. A gente selecionou algumas perguntas, essa foi uma delas. Outra Falaste de pergunta que a gente. Quem foi que falou de Sim, sim. teletrabalhador que você Sim. disse? Com relação ao teletrabalho e à saúde, e no caso, na verdade foi Sim. uma afirmação que a Ana Marcela fez, mas a gente poderia aproveitar a questão do teletrabalho, que foi basicamente uma das opções de combate à pandemia. Como que fica a questão da saúde do trabalhador? Nem todos estavam preparados para esse regime. Você Pois é, né? entendeu? Pois é. Uhum. Teletrabalho, Cleberson e colegas, ele demanda riscos ambientais próprios, muito peculiares, tá? Então, quando você fala de teletrabalhador, você fala basicamente de riscos ergonômicos, postura inadequada, mobília inadequada, né? E você fala de riscos psicossociais. Lembra que eu falei no início que o meio ambiente do trabalho tutela a saúde, e a saúde ela engloba tanto a saúde física quanto a mental? Então, quando eu Sim. falo de saúde do teletrabalhador, é porque eu estou realmente ah, trabalhando uma ideia omnicompreensível, né, mais ampla de saúde.
Para o teletrabalhador, isso fica muito mais claro. Deixa eu te explicar. Por exemplo, o teletrabalhador tem riscos evidentes ergonômicos, né? Em razão da estruturação físico, né? A logística, a mobília, postura. Então, você tem aí riscos físicos, a meu ver, e também riscos ergonômicos. Então, o surgimento de lesão por esforço repetitivo, né? Esse acúmulo, né? Essa sobrecarga de trabalho, por exemplo, digitação. Deixa de sofrer. Né? Então, assim, isso pode gerar. Não sei se no tempo da pandemia, quanto tempo vai durar, se esses 3 meses aí, ou 5 meses, 6 meses, não sei. É o suficiente, né? Isso é uma questão de cada caso concreto. Mas o que me preocupa mais são os riscos psicossociais. Porque no Brasil nós não temos uma regência jurídica, a gente não tem um estatuto de proteção da saúde mental dos trabalhadores. Isso é uma falha horrível. É uma falha horrível do sistema jurídico brasileiro. A própria OIT também não tem, tá? Uma proteção. Aliás, a OIT não tem proteção jurídica da saúde mental e nem do teletrabalhador. São duas omissões gritantes da da Organização Internacional do Trabalho. Então, quando eu falo de teletrabalhador, eu falo de riscos peculiares. Por exemplo, o que aconteceu na MP 927? No regime jurídico ordinário, o teletrabalho ele depende de acordo. Né? Ele depende da negociação, né, do trabalhador com seu empregador. Então, por quê? Porque presume-se que o teletrabalho ele tem particularidades e riscos mais elevados, né, ou diferenciados. Isso demanda também custos para o trabalhador, enfim, pressupõe, portanto, um acordo. O contrário, não. A CLT diz lá no artigo 75 que você querer reverter o teletrabalhador para o trabalho presencial, basta 15 dias de aviso prévio, né, comunicar antes, e é um ato unilateral do empregador. Mas para você transformar do presencial para o telepresencial, na regência jurídica ordinária, você precisa de acordo. Inclusive acordo formal, registrado, aditivo, contratual e tudo. Mas, na regência jurídica emergencial, de emergência, de crise, a MP 927, tentando resguardar a continuidade dos contratos de emprego, Cleberson, ela estabeleceu o teletrabalho como uma fonte ou uma alternativa primeira para a manutenção dos empregos. E aí o fez regrando diferentemente. Ela o fez atribuindo ao empregador o poder unilateral de fazer a transferência do trabalho presencial para o telepresencial. Isso está, portanto, dentro do que na doutrina nós chamamos de ius variandi patronal. Então, em tempos de pandemia, de calamidade pública, a alteração contratual objetiva das atividades de presencial para telepresencial pode ser feita de maneira unilateral pelo empregador, porque está dentro do seu ius variandi em tempos de pandemia. Então, isso é ótimo, razoável. Só que o que você está vendo? Um massivo afluxo de pessoas para o teletrabalho, e indo sem qualquer orientação, sem qualquer preparo. Exatamente. Sem qualquer preparo. Então, isso tem muitas coisas que precisam ser levantadas. Por exemplo, você não pode exigir do empregado a mesma produtividade. Eu falava isso hoje, ou foi ontem, numa live no Instagram da academia. Você não pode exigir, porque o empregado precisa de um tempo de adaptação. Né? Então, a adaptação técnica ao teletrabalho, ajuste, compreensão, até em casa mesmo, né? O local apropriado, enfim, tudo isso demanda um tempo. Mas nós não temos somente essas problemáticas naturais de ordem técnica, a gente tem problemáticas de ordem psicossocial. Por exemplo, a própria assimilação, digamos assim, essa percepção da necessidade de um campo divisório entre trabalho e casa, entre família e escritório, isso é muito relevante. E nem todo mundo está preparado para isso. Então, quando você trabalha em casa, você vê uma dificuldade enorme em traçar essa linha divisória. Ela é muito tênue. Você está aqui na videoconferência, teus filhos estão passando. Né? Então, assim, tem gente que não apenas não sabe fazer isso, essa divisão, mas também tem dificuldades pessoais de compreender e assimilar.
Então, elas sofrem mesmo, porque não conseguem divisar com naturalidade o que é trabalho, o que é casa. E também tem fatores socioeconômicos, né? Como eu dizia hoje, em outra live, se você tem recursos, você vai ter uma estrutura melhor para o teletrabalho. Né? Então, aqui na minha casa, eu estou no meu escritório. Eu tenho meu escritório, minha biblioteca, minha área fechada aqui. Né? Mas imaginemos que, por exemplo, um teletrabalhador, ele não tem essa estrutura. E o seu computador fica na sala de casa. É onde há o convívio familiar. Né? Vamos imaginar que essa casa só tem um banheiro. E o computador está exatamente de frente ao banheiro. Então você tem pessoas passando pelo banheiro, saindo de toalha, constrangidos. Tem gente que quer tomar banho, evita, porque a pessoa está no teletrabalho, numa videoconferência. Tu estás entendendo? Então vejam a dificuldade de se assimilar, né, as dimensões trabalho e casa, família e profissão. E isto causa transtornos, né, distúrbios psicossociais. E sem falar das questões psicossociais próprias da própria pandemia, né? Então, esse afluxo massivo de informações, né, período de hiperinformação, né, notícias de pandemia, né, tá, aí Moro, Bolsonaro, não sei o que, aquele monte de coisa, morreram, mas não sei quando, rapaz, você fica com a cabeça maluca, live agora, live depois, tu tá entendendo? As pessoas estão super elétricas. Então nós estamos super agitados. E isto afeta a nossa saúde mental, isto afeta a nossa produtividade, né? Então, então a gente está numa fase... Veja, eu falava, por exemplo, a mulher, ela está sujeita a riscos psicossociais bem maiores que o homem teletrabalhador, né? A teletrabalhadora, ela recebe impactos do teletrabalho e da pandemia numa dimensão muito maior do que o teletrabalhador. A nossa cultura é a de que a mulher cuida dos afazeres domésticos, né? Então, em regra, as mulheres acabam, né, seus maridos passivos, não aceitando ou assimilando essa cultura que não é adequada, acabam fazendo com que seus esposos assumem tudo. Então, as esposas estão no teletrabalho, mas o empregador não pode esquecer que muitas vezes ela está com os filhos em casa, né? O pai está com os filhos em casa, o próprio pai também. Então, se a mulher ela canaliza para si, né? Se estrutura familiar, cultural familiar, canaliza só para a mulher atividades domésticas, atividades de auxílio estudantil das crianças, as crianças não estão saindo, né? Nem para parquinho, estão o tempo todo em casa. Isto tira tempo, tira atenção, rouba a paciência. Então é óbvio que a produtividade vai cair e é óbvio que tudo isso pode ocasionar riscos psicossociais. Mas onde é que eu quero chegar? É dever do empregador prestar orientações claras e ostensivas a respeito de tudo isso que eu estou te dizendo. O artigo 75E da CLT diz isso, né, que o teletrabalhador ele deve ser orientado pelo empregador. Embora o artigo 927 ele não traga esse regramento, ele não está anulado. Ele não é incompatível, né, com a regência, né, emergencial. Então, é bom que os empregadores, alguns advogados estão aqui, né, de empresas, é bom que eles saibam, o empregador continua com seu dever fundamental de prestar informações claras, adequadas e ostensivas quanto aos riscos ambientais do teletrabalho. Neles incluindo, portanto, os riscos psicossociais. Então, é importante que o empregador ele oriente. Gente, tem muita cartilha na internet sobre teletrabalho, saúde mental. Pega essas cartilhas. É verdade que a CLT, no parágrafo único do 75E, fala em assinatura de um termo de compromisso, né, e tal. Muitas vezes esse termo de compromisso não vai ser possível assinar por causa do isolamento. Mas eu até acredito que é razoável acreditar que esse compromisso pode ser prestado em tempos de pandemia de maneira informal, né? Por comunicação eletrônica, né? Dizendo, ou seja, o empregador pega ali umas cartilhas, presta orientações, pega cartilhas de saúde mental, como lidar com o teletrabalho, orientações técnicas, e passa para o empregado e pede que ele leia e confirme isso se ele leu. O empregado responde dizendo que leu, entendeste? Eu acho que continua sendo. Porque se esse trabalhador adoecer física ou mentalmente,
E se esse empregador não tomou as precauções devidas e não cumpriu os seus deveres, é capaz de responder civilmente na justiça. Perfeito, professor. Perfeito. Brilhante explanação. Tem sido uma abordagem extremamente interessante que o senhor tem trazido para a nossa live. A gente já fez outras lives, a gente acabou abordando de muitas formas, mas essa de hoje realmente com o senhor tem sido excepcional. Professor, tem uma outra pergunta aqui. A respeito do coronavírus, ele pode ser considerado doença ocupacional? Olha, já vi, inclusive, o senhor debatendo em outras lives. Pois é, isso aí é o seguinte, a questão é que nós temos uma disposição normativa que explicitamente diz não, tá? É o artigo 29 da MP 927, diz que se presume a natureza não ocupacional, né, da Covid-19. O que é um regramento, o Cleberson, razoável. Razoável não apenas pelo cenário pandêmico. Ora, se você tem um cenário de pandemia, o que isso significa? Significa que você pode ser contaminado em todo e qualquer lugar. No ônibus, na rua, no elevador, na escadaria. Tu estás entendendo? A presunção relativa. Né? Ou seja, a presunção é de que você pegou a doença fora do escritório, da fábrica, da indústria, fora do ambiente de trabalho. Especialmente quando a gente tem confinamento social, mas tem uma gama de atividades essenciais. Então, o fluxo de pessoas está acontecendo. Né? Mas não só esse fato, Kleber, isso é razoável, a meu ver, porque a própria Lei 8.213, salvo engano, no artigo 20, parágrafo 1º, salvo engano, é o D, diz, né, um regramento pré-pandemia, diz que a endemia não tem natureza ocupacional. Então, a enfermidade que acomete o trabalhador, e se essa enfermidade é reconhecidamente endêmica, ela não presume-se a natureza não ocupacional. Então, veja bem, se numa endemia já é suficiente para se presumir o caráter não ocupacional, que dirá em uma pandemia? Então, uma endemia, né, é quando uma determinada doença se alastra e se dissemina por uma determinada região. Uma pandemia é quando essa doença, esse vírus, se alastra por um espaço territorial muito amplo. Entendeste? É um continente ou um mundo, como é o nosso caso. O nosso caso é uma pandemia global. Eu posso ter uma pandemia continental. Uma pandemia que pegou toda a América ou toda a Oceania, tá entendendo? No nosso caso é pior ainda, a pandemia global. Então, me parece razoável, inclusive com a regência jurídica pré-pandemia. Agora, tanto a regência jurídica da 8.213 quanto o artigo 7, Cleberson, dizem o seguinte, que é possível provar o contrário. Então, se provar o nexo causal contrário, é possível fixar causalidade ocupacional. Né? Então, aqui entra em jogo, portanto, as possibilidades de ônus da prova. E aí, é óbvio, como eu já disse em outras lives, que quando você fala de prova de nexo causal numa hipótese de Covid-19, você não pode estar falando, portanto, de prova técnica pericial, né, de exame médico. Porque o exame médico, o máximo de informação que você vai extrair é o adoecimento em si. Você não consegue rastrear a origem da enfermidade. Onde né? foi? Sim. Então, é complicado. Né? Você não vai saber se você pegou no ônibus, se você pegou no elevador ou se você pegou no seu ambiente de trabalho. Então, existe uma impossibilidade lógica, técnica, de se saber por exame de sangue qual a origem, né, do vírus, né, onde você pegou o vírus, onde você foi contaminado. Por isso que a gente tem o critério de prova do nexo causal, Cleberson. Nós não podemos partir para uma ideia de causalidade física, naturalística, que é o caso do exame. Né? Quando eu quero saber se uma pessoa está doente, eu faço o exame de sangue, e esse exame de sangue me revela elementos biológicos, físicos, naturais,
que me acentuam a veracidade de uma determinada coisa. Quando eu vejo e preciso provar um nexo causal desse, o elemento físico e biológico não me vai ser suficiente pelas razões que eu já mencionei. Eu vou precisar de outras ferramentas. Quais são essas ferramentas? Ferramentas normativas, ferramentas jurídicas, como a presunção. Então, Sim, a presunção omnis é um recurso técnico que nos auxilia a provar o nexo causal apontador de um caráter ocupacional da Covid-19. Onde é que eu posso ter, portanto, uma ideia de prova de nexo causal? Quando você tem circunstâncias de fato que legitimam pressupor o contrário. Tá? Como colocar perfeito. aí a falta de EPI. Não, Pô, o pessoal perfeito. não foi fornecido máscara. Então, veja bem, o pessoal da área de saúde, por natureza, quem está em risco acentuado ligado ao Covid, a meu ver, já tem para si presunção de que a admissão ou a contaminação foi ocupacional. Então, sendo Perfeito. mais claro, Uhum. médicos, enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, Sim. pessoal de ambulância, do 91, aquele pessoal, o motorista. SAMU, né? Tu estás entendendo? Pessoal do Então, SAMU. todo esse Sim. pessoal da área de saúde, eles, porque a atividade deles é de risco indicado, e mais que isso, é de risco intrinsecamente relacionado à Covid-19, tá? Então, ou seja, a atividade deles demanda. Oi, professor. Deu uma falhadinha aqui, não estou conseguindo ouvir a sua voz. Mas o pessoal está ouvindo aí? O pessoal está conseguindo ouvir? Eu não está me ouvindo? Não. Tá. Estão conseguindo ouvir a gente, professor. Então, bom, pessoal, vocês viram que deu uma falhazinha aqui. Vou já entrar aqui o professor. O professor já mandou outra solicitação. Bom, o professor está entrando novamente aqui para tirar as nossas dúvidas. Perfeito, professor. Voltou? Voltou. Que bom, voltou. Professor, já está até Oi, caminhando para o final, professor. Está pronto, caminhando que para o bom. final aqui. Então, fique à vontade aí para fazer as suas explanações. Mas antes que encerre o nosso vídeo, Vocês eu queria. ouviram até onde? Vamos ver. Vocês ouviram até qual parte? Eu ouvi até os profissionais do SAMU. Então é isso, só para resumir, né? Que eu sei que eu acho que a gente já deve estar acabando, né? Sim, professor. Só para encerrar, dizer o seguinte, que esses profissionais, pelo risco acentuado, atividades deles, Kleberson, faz com que eles, intrinsecamente, a sua própria atividade seja expositor ao vírus. E lembra que o 927 diz que esses profissionais da área de saúde vão ter flexibilizado, inclusive, a sua jornada de 12 por 36, podendo passar 12 por 12. Ou Sim, seja, eles passarão mais tempo em atividade. Então, aí não é razoável você pressupor que a pessoa foi contaminada lá fora. Se ela passa 12 horas da sua atividade lidando com infectados. Tu estás sim. entendendo? E essa é uma presunção homens. Perfeito, professor. Entendo Então, esta é uma perfeitamente. presunção, assim como também dados estatísticos, epidemiológicos. Né? Estatística, por exemplo, dizendo que 15% de determinada atividade pegou Covid. Né? Então, tudo isso Uhum. são homens, até o epidemiológico. Enfim, tempo curto, só deixar assentado isso, né? Que realmente essa presunção é relativa e nós temos vários recursos técnicos que podem afastar essa presunção para estabelecer a presunção contrária, a presunção do caráter ocupacional. Perfeito, professor.
Professor, a gente já está caminhando para o final, então eu queria agradecer a sua presença, todo o seu conhecimento. Isso não é um show à parte. Sempre que eu posso, eu vejo as suas lives. Se eu não vejo na hora, eu vejo depois. Acredito que todos os membros da Liga aí. Então, até para quem está nos ouvindo aí, olha, sigam o professor Ney, vocês vão, com certeza, vocês vão aprender muito. Eu já queria lhe agradecer, o senhor pode ficar à vontade para fazer suas considerações aí finais. Lhe desejo um excelente final de semana. Obrigado, querido. Eu que agradeço a Ladite, né, Clebson, na sua pessoa. Agradeço também a presença aí dos nossos amigos, né? Nós tivemos aí figuras, né, todos são importantes. Agradeço aí muitos alunos, né? Muitos ligantes, né? Professor Bezerra Leite também, André Doster, muitas pessoas acompanhando a gente. E o meu carinho, minha admiração aí por vocês, o trabalho que vocês fazem. Claudirene, obrigado pela tua presença, né? Doutoranda pela USP, querida magistrada trabalhista. Nosso parceiro do Frei também, uma querida amiga, estudiosa do meio ambiente do trabalho, tem livros sobre isso, também está aqui conosco. Então, quero agradecer todos vocês e vamos lá. Tu vais gravar essa live? Se tu gravares, eu vou botar no Vou sim, vou salvar, professor, vou salvar. Tá? As minhas lives, tá, pessoal, estão todas no meu YouTube, tá bom? Lá no YouTube. Perfeito, professor. A gente vai divulgar. Ney Maranhão, tá? Estão lá minhas lives. Ney Maranhão. A gente vai fazer um stories divulgando, tá bom, professor? Para todo mundo aprender com o senhor, sempre. Forte abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.